Olá, meu nome é Marli Ferreira, eu estou aqui para participar da Semana Pedagógica da Musicalização, a convite da minha querida Celi, amiga de muitos anos, para falar um pouquinho também da minha trajetória, visto que eu acho que eu fui uma das primeiras professoras de escola particular a trabalhar com música. E eu tive uma trajetória que foi trazida pelo destino, na verdade. Bem, desde os 5 anos eu toco piano, fiz conservatório, venho de uma família que todo mundo gosta muito de música, né? E meu avô tocava flauta, minha tia tocava acordeon, minha mãe tocava violão, tocava muito bem bandolim. E eu cresci nesse ambiente de música. E minha irmã fez piano, ela fez conservatório, só que ela não gostava, ela foi praticamente obrigada numa época que os pais achavam que uma filha tinha que fazer piano, fazia parte da educação. Minha irmã se formou, nunca mais quis tocar, e meu pai, vendo que eu com 5 anos já sentava no piano e já tentava tirar umas musiquinhas de ouvido, coisas que a minha irmã fazia, trechinhos de Beethoven, de Bach, ele falou, já sei em quem eu vou investir, é nessa, né? E eu fui fazer o conservatório. Amava, amava. Amava o piano, eu estudava todos os dias. Meu pai teve uma estratégia muito inteligente, porque ele era um homem inteligente. Ele colocou o piano dentro do meu quarto. Piano de armário, né? Acústico, grande. Eu tinha um quarto grande, então o piano ficava aberto o tempo todo. Eu estava estudando, eu largava o caderno e ia tocar um pouquinho. E assim eu cresci na música, na música, na música. Fui fazer o colégio normal porque sempre fui uma apaixonada por criança. Queria ser professora, era meu sonho. Meu sonho era ser professora. As minhas brincadeiras eram só de professora. E mesmo já na escola normal, que eu fiz uma escola normal maravilhosa, com professores renomados aqui em Jacareí, excelentes, saíram grandes professoras do normal daqui, do Colégio Sene, nessa época, né? E eu tive uma professora maravilhosa de música que me inspirou muito. Ela nem tá mais em Jacareí. Tive duas, tive também a Dona Bernadette, que todo mundo passou por ela. E no normal, exclusivamente, eu tive a Dona Sônia, que eu nunca me esqueci dessa professora. Com ela, eu comecei a fazer várias coisas, projetos. Eu cheguei a fazer uma bandinha na época dos estágios, porque eu ia sempre para a parte de música. Se era para fazer uma aula de matemática, eu preparava músicas para trabalhar. Se era para fazer uma aula de português, eu preparava a música. E ela começou a ver esse meu potencial. Eu fiz uma bandinha que acabou sendo apresentada até na Câmara Municipal. Foi convidada para fazer uma apresentação lá. E eu falei, é isso que eu quero da minha vida, trabalhar com criança, trabalhar com educação e trabalhar com música. Só que esbarrou naquela coisa, né, da educação mais antiga. Meu pai achava que São Paulo não era lugar para uma menina com 18 anos, vamos dizer assim, na época. Morar sozinha, como você vai morar lá? E eu fui ficando. Eu sempre respeitei muito meu pai. Fui fazer uma outra faculdade que eu não gostava e fiquei com esse sonho lá dentro, né? Falei, poxa, depois que meus filhos crescerem um pouquinho, eu vou dar aula. Mas nunca imaginei que o destino e que Deus, né, ia me levar para isso, numa pura coincidência. Eu já estava casada, sem trabalhar, cuidando só dos filhos. Um com 6 anos e a outra com 3. E eu resolvi ver uma escola aqui que era mais perto da minha casa, que estava vindo para Jacareí com uma nova proposta de educação na época, Colégio Objetivo Júnior. E quando eu cheguei lá, fui ver o material da escola para colocá-los, né? E a diretora me deu umas apostilas e eu comecei a
folhear e vi que tinha a matéria música e eu fiquei encantada com aquilo. Porque já desde 71 a música tinha acabado, né? Até no estado. Já não era obrigatória. Tudo aquilo que a gente aprendeu, que era muito importante, como a gente está vendo hoje que a música está voltando, né? Acabou-se. Mudou-se para outra matéria e ela ficou de lado, obsoleta. E quando eu vi que a apostila tinha música, eu falei, nossa, mas que bacana, vocês vão trazer música no colégio particular? Daí a diretora achou que eu estava muito interessada, me perguntou, mas você gosta de música assim? Eu falei, eu tenho conservatório. Contei para ela que eu sempre sonhei em trabalhar com criança, com música. Ela falou, por isso não, nós vamos começar nossos testes para escolha de professores, você venha fazer. Eu falei, mas eu tô há tanto tempo parada, né? Já fazia acho que uns 5 anos que eu já não mexia com mais nada de trabalho de escola. Daí ela pegou e falou assim, venha fazer. Vem com o seu coração, porque você é muito comunicativo, a gente vê que você gosta e eu acho que isso é o mais importante. Bem, eu tinha acho que menos de um mês para me preparar para esse teste. Eu comecei a ler tudo, peguei todas as minhas coisas, né, que eu tinha feito para me formar professora, fui ver um monte de coisa, eu falei, mas não é isso que eu quero, não é isso que eu quero, né? Comecei a ler as várias linhas que se poderia trabalhar a música, eu falei, mas não é isso que eu quero uma música mais perto do aluno, mais lúdica. E na véspera de fazer o teste, eu ainda não tinha decidido o que eu ia apresentar. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou trabalhar o fundamento da música. O que eu posso ensinar para um bebezinho? Né? Um bebezinho, eu vi que não tinha apostila até a pré-escola, que naquela época era maternal, né? Infantil e pré-escola. Eu peguei uma sacola de supermercado enorme, dessas de fazer feira, enchi de coisas. Pus tamanco, pus corda, pus brinquedo das crianças, pus bola, pus tampa de panela, ralo, concha, colher. Olha, o que eu achava que fazia som, eu colocava ali. Molho de chave, caixinha, reciclável, garrafa. Coloquei tudo ali. E entrei no colégio para fazer o meu teste. Vinha uma bancada, né, daqui de Jacareí, a professora, orientadora e outras pessoas do colégio de São Paulo para fazer o teste. Quando eu entrei e eu vi aquilo, eles olharam para mim e eu olhei para eles. Eles olharam para mim e olharam para minha sacola. E eu coloquei a sacola em cima da mesa, tirei todo aquele material e comecei minha aula falando de som, silêncio e ritmo, né? Os elementos fundamentais para se fazer uma melodia. E daí eu parti, né? Trabalhei, mostrei ritmo, eles participaram da aula, eu os tratei como crianças, que eu acho que foi uma boa sacada na época, né? E acabei minha aula, vim embora e eu sei que mais tarde, depois que eu fui convidada a trabalhar lá, né? Eu passei, tinham mais umas 3 candidatas, eu ganhei a vaga. Eu fiquei sabendo que a minha aula ficou na história e que eles riram muito a hora que eu saí e falaram, essa mulher é a cara dessa nossa proposta, dessa nossa nova proposta. Então eu acho que foi uma coisa assim que eu fui guiada pelas mãos de Deus, né? Aí quando me chamaram, veio a insegurança. Eu falei, mas o que eu vou fazer? Porque não tinha internet, gente. Não tinha material para procurar assim. Eram livros. Eu comprei livros e mais livros e mais livros e mais livros. Mas eu tive muita sorte, porque o colégio, eles estavam criando uma maneira nova de trabalhar dentro da cidade. E eles investiram muito em mim, né? Eu devo muito ao Colégio Objetivo, a minha formação. Eu fiz muitos cursos, muitos. Fiquei 13 anos no colégio. Eu fiz curso de todas as maneiras que vocês possam imaginar.
curso de uma semana, curso de 3 dias, curso de 20 horas. Todos foram importantes para mim. Fiz curso para bandinha rítmica, fiz cursos para pinturas de grandes pintores ligados à música, fiz de folclore, eu fiz curso. Olha, não dá nem para enumerar aqui. Como trabalhar com fantoche, como trabalhar com teatro, como... E eu ia fazendo, né? Eles pagavam todos os cursos, eu não tinha como dizer não, né? E fui fazendo essa minha trajetória. Fiquei 13 anos lá, nos 3 últimos anos, eu fui coordenadora de eventos. Fiz muitas festas dentro da escola, festas maravilhosas, sempre usando a música como elemento central. Aí eu saí da escola, eu queria trabalhar com adultos, assim mesmo, ainda fui chamada para uma outra escola com uma proposta irrecusável. Eu voltei, fiquei mais poucos anos e falei, não, agora eu vou partir para os adultos. Fui fazer regência, queria ter um coral, sonhava em ter um coral. E aí eu recebi um convite para fazer uma oficina de musicalização na Ativia Saúde, que trabalharia com os profissionais, né, para tirar estresse, para saúde preventiva. E eu tinha feito 4 módulos de musicoterapia, estava querendo usar, né? Falei, eu vou. E comecei a trabalhar. Eram médicos, psicólogas, terapeutas ocupacionais. E a oficina começou a dar tão certo que a partir daí eu resolvi montar um coralzinho. Eles começaram a trazer alguns pacientes, né? Porque tinha que ser cooperado na época. E eu levei junto comigo a minha companheira de trabalho, que é a Raquel Bigarelli, excelente musicista. A gente trabalha juntas há 30 e poucos anos. E começamos a trabalhar e pedimos para o nosso chefe que a gente gostaria de abrir para a cidade. Bem, de 8 pessoas, resumindo, hoje nós temos quase 70 coralistas. Estamos em stand-by por causa da quarentena. Eu também trabalho com idosos, tenho uma oficina para idosos, num lar de idosos. Dou aula de piano, né? E estou no Colégio Atenas atualmente, que eu voltei faz uns 3 anos. Me chamaram para fazer um projeto de final de ano e aí me convidaram para trabalhar lá. E eu resolvi voltar, porque como eu amo criança, foi difícil falar não, né? Eu estou lá do mini maternal à pré-escola, também com a minha companheira Raquel, né? A gente forma uma dupla, assim, com as mesmas ideias, as mesmas vontades, os mesmos sonhos e dá muito certo. Bem, uma coisa que é importante que eu acho que eu devo falar agora, que eu falei de mim, que vocês já me conhecem, é que eu sempre percebi que a música, mais antigamente, ela era vista como uma coisa recreativa. Era uma coisa que a gente era convidado a trabalhar para ser um animador, né, de festa, animador de dias festivos, de comemorações, datas festivas. E eu, com o tempo, dentro do colégio, eu fui mudando esse olhar, né? Eu fui mostrando que a música ela é muito importante. Você sabe que desde que o bebê está na barriga, ele já consegue ouvir os sons, né? Ele já reconhece a voz do pai, o timbre da mãe. E a gente tem que entender que a música, ela é educação para a criança, né? Através da música, a criança trabalha a autoestima, a criança se socializa, a criança trabalha coordenação motora, a parte cognitiva, a memória. Existe um estudo que a criança que trabalha com música, ela tem o lado do raciocínio mais desenvolvido. E como que a gente tem que fazer isso dentro de uma escola? A gente tem que usar isso como uma ferramenta da educação, né? Eu sei que vários professores que vão fazer aqui
esses depoimentos trabalham dessa maneira já. A gente tem muita informação agora na internet, a gente tem escolas para formação de professores de musicalização, mas na minha época foi muito difícil, eu tive que usar muita criatividade, né? Eu tinha que cortar figura em papelão, eu tinha que fazer fantasia de papel crepom, eu tinha que montar o meu molde, eu tinha que achar. Eu andava às vezes na praia catando conchinha, catando pedrinha, tudo que eu achasse que fazia barulho, eu tinha que colocar aquilo de uma maneira organizada, uma maneira lúdica, uma maneira que desse algum resultado. Não era simplesmente brincar com as crianças, né? O professor de musicalização, ele tem que ter um planejamento. É o que eu falo para todos os professores de musicalização que às vezes conversam comigo. Sem planejamento, você não faz nada certo. Você tem que ter a entrada da criança, a acolhida da criança em sala de aula. Depois você tem que ter o trabalho de ritmo, o trabalho de aquecimento, preparação da criança para a música que você vai ensinar. Tem a linguagem da música que você precisa fazer. Veja bem, você trabalha, por exemplo, como nós trabalhamos esse ano na escola, a África. Você vai dar uma música com uma linguagem africana, né? O que uma criança de 2 anos vai entender isso? Então tem toda uma lenda que você vai contar, né? Na linguagem para cada um. Depois vai passar a música, vai mostrar os elementos da música, depois a coreografia, a dança, o corpo, porque a música ela está ligada ao corpo, né? Isso é provado que quando você escuta uma música, você abre um canal com ela. Seu corpo balança, seu pé bate e você nem percebe. Se você não mexe nada porque você é muito tímido, você pode ter certeza que um fiozinho do seu cabelo está se movendo no ritmo. O corpo responde o ritmo, o corpo responde à música, né? A música tira emoções de você, alegria, tristeza. A música ela ajuda na depressão. A música ela socializa você com as outras pessoas. Então, olha a importância que a música tem. Então, a escola não pode ver a música como vou convidar um professor de música para trabalhar para fazer as festas da escola. Não, o professor tem que fazer a sua aula de musicalização. A gente vai trabalhar as propriedades dos sons, a gente vai trabalhar ritmo, a gente vai trabalhar a criatividade da criança. Dentro disso, ela vai trabalhar muito melhor as matérias dentro da escola. A minha sala é uma loucura. Eu tenho lenços, eu tenho colheres, eu tenho garrafa, eu tenho tudo que vocês imaginarem. Papel colorido de todos os tipos, bichinhos de pelúcia, instrumentos de bandinha musical. Eu gosto muito de trabalhar com instrumentos de música de bandinha. Eu tenho cartazes, máscara, fantasias. Eu tenho. Vocês não imaginam eu e a Raquel, que é a pessoa que trabalha comigo, como eu falei, o que a gente pesquisa e procura para fazer com as crianças. E eles amam, eles esperam a aula de música. Agora, nesse momento de quarentena, que a gente está trabalhando online, é muito difícil, né? Você passar numa tela tudo que você tem para oferecer para eles dentro da musicalização. Mas a gente vai se reinventando, né? Esperando o dia de voltar. Precisa ser feito assim, os alunos não podem se desligar da gente, não é? Uma coisa tão importante como é a música. Bem, o que eu tenho mais para dizer para vocês, essa interação que a criança faz social dentro da escola é muito importante. Eu espero que a gente volte logo, eu estou apostando nisso, né? A criança, ela trabalha a amizade, a gente faz sempre uma historinha para a música com o intuito de terminar com um contexto, né, de educação para a criança. E eu fico assim muito feliz de fazer parte disso, porque nesses anos eu já colhi muito resultado. Eu tenho alunos adultos, casados, pais de família, médicos, juízes, advogados.
que tocam alguma coisa e às vezes entram na minha rede social e falam assim: Tia Marli, que saudade eu tenho de você. Eu só fui aprender violão por causa de você. Eu só fui aprender bateria, saques. E você vê que eu consegui aquilo que eu queria. O que o professor de musicalização tem que querer? Tem que desejar para seus alunos? Despertar a vontade de tocar alguma coisa, despertar o sentimento pela música, porque ela é muito importante para a vida de qualquer pessoa. Eu acho até assim, pode ser a profissão que for. Se a pessoa tiver, por exemplo, assim, dificuldade de falar em público, a pessoa tiver dificuldade de expor o que ela pensa na vida particular, de expor suas emoções, ela vai ter alguns problemas, né? Para resolver isso. E a música, ela ajuda muito. Ela é a grande ferramenta que vai andar ao lado da gente por uma vida toda. E a última coisa que eu tenho para dizer, dentro da minha experiência, que eu estarei parando daqui poucos anos, é que você nunca espere que o aluno venha até você. Ponha isso na sua cabeça todos os dias que você for entrar numa sala de aula. Você tem que ir até ele. Você tem que acolhê-lo, você tem que abraçá-lo com aquilo que você pensa em passar para ele, envolvê-lo, fazer com que ele veja aquilo de uma maneira saudável, gostosa. É a melhor maneira de trabalhar a música e eu acho que em 30 e poucos anos eu tenho experiência para falar isso para vocês. Muito obrigada. E se vocês precisarem de mim para alguma coisa, eu estou aqui às ordens. Um beijo para todos.